graça e paz daquele que vive, ou estamos falando desse mundo pré-adâmico, né, dessa terra caótica. E hoje eu quero fazer uma análise com você do versículo 2, né? O versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 eu escrevi ele aqui: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, antes dos 6 dias, olha quantas coisas tinham já. Eu coloquei aqui as coisas que haviam antes dos 6 dias da recriação, certo? De acordo com o versículo. Olha só, primeiro aqui, ó, a terra. Então a terra, a porção seca, essa porção seca, né? Que esse é a tradução de terra, a porção seca, o pó miúdo, o átomo do pó, né? Era, né? Nós já falamos desse era aqui em outro vídeo, sem forma, ou seja, aqui ó, segundo, estava sem forma, ou seja, né? O que é sem forma? Desorganizada, completamente desorganizada, né? Sem a formação original. Sem forma quer dizer sem a forma original, perdeu a forma original, né? E perdeu, tinha uma forma e agora não tem mais essa forma, está sem a forma original, né? Devido até o abismo, né? Buracos gigantescos. Então imagina o relevo da terra nesse tempo aqui do caos, o relevo, o solo, como não estava, né? Por causa dos abismos, dos buracos, da água. Então estava sem forma. A terra, porção seca, sem forma, vazia. Olha aqui, ó. E a terra era sem forma aí, acrescentou, e vazia. Não era só sem forma. Além de ser sem forma, também era vazia, era sem vida. Não existia moradores, habitantes, não existia vida em nenhum tipo, em nenhuma espécie. Então, algo vazio, completamente vazio, completamente desorganizado, completamente bagunçado, completamente sem formação, completamente vazia, sem vida, sem ninguém. E olha, a quarta, trevas. Nós falamos das trevas, né? Havia trevas, e a terra era sem forma e vazia, e acrescenta ainda, além de ser sem forma e vazia, trevas, escuridão, uma escuridão contínua, uma escuridão que não havia fim, que não terminava, uma escuridão que não tinha data para acabar. Associada, essa escuridão está associada à desordem. Qual desordem? Da terra estar sem forma, desorganizada. A escuridão fazia parte de manter a terra no caos. A escuridão fazia parte de manter a terra sem forma, vazia, desorganizada, desordenada. Então, aqui, olha só, a palavra face. Face é o rosto, né? Fala 2 vezes a palavra face. Havia trevas sobre a face, né? Sobre a face, sobre o rosto, a superfície. Nós estudamos isso também, né? Que a face é a superfície das águas. Então, havia trevas. Quando se olhava, pensou a visão de Moisés. Moisés que escreveu esse texto. E eu acredito piamente que esse texto foi lhe dado por revelação. Pastor, todo o livro de Gênesis foi dado por revelação? Não. Mas existem coisas que ele escreveu, principalmente no capítulo 1, que só poderia ser dado por revelação. Veja, foi uma revelação. Ele viu,
ele contemplou essas trevas, e as trevas estavam sobre a superfície das águas. E olha o sexto, abismo. Nós falamos já do abismo também, buraco, fundo, profundeza. Imagina essa terra do tamanho que ela é, completamente um abismo, sem forma, abismo profundo, uma profundidade sem precedentes. Então, olha só, o abismo. E a terra, a porção seca, era sem forma e vazia. Isso bate com, de novo, vou falar, bate com o texto de Jeremias 4, 23, 24. Havia trevas sobre a face do abismo. O abismo tinha uma face. Por que o abismo tinha uma face? Porque o abismo estava cheio de águas. Lá na sua superfície era água. E olha agora o que diz, vai falar do Espírito de Deus. O Espírito de Deus. No hebraico, a palavra para Espírito é vento. E o vento de Deus, e o vento de Elohim. Elohim é a forma plural de deuses. Então nós vamos pensar, poxa, Deus está se apresentando como deuses, porque a palavra Elohim é o plural de deuses. Muitos veem aqui no Elohim, que é o plural de deuses, uma referência à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso Deus se apresenta como Elohim na criação, porque a Trindade está envolvida completamente com a terra e com a criação de céu, com a criação de terra. Agora, isso não quer dizer que são três deuses, porque veja lá, no princípio criou Deus, está Elohim lá, forma plural. Mas veja, não está criaram no plural, está no singular o criou. Então é um Deus que criou, não criar. Veja que, portanto, o plural de deuses acompanha com o singular do criar. É até estranho, mas é o mistério muitos acreditam que é o mistério da Trindade sendo revelado aqui já no capítulo 1, no verso 1 de Deus, no verso 1 de Gênesis. Então, o Espírito de Elohim, o que ele fazia, o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus? Olha só, movia. Então nós achamos aqui, movimento. Antes dos 6 dias, movimento. Deus começou a criar lá no primeiro dia. Não, Deus começou a agir, a trabalhar no primeiro dia. Não, há um movimento já do Espírito de Elohim, do Espírito de Deus, que é Deus também na criação. Ou seja, uma ação, uma caminhada. Veja que no hebraico a palavra para mover, olha quanto sentido tem no hebraico a palavra mover. Mover quer dizer andar, Ou seja, então quer dizer que o Espírito de Deus, ele andava sobre a face das águas, ele estava em movimento sobre a face das águas. Mas no hebraico a palavra para mover também é chocar, Então, chocar quer dizer bater. Isso quer dizer que o Espírito de Deus tinha contato direto. Ele entrava na terra, ele entrava nas águas, porque tem o sentido de chocar, de pairar, que é estar sobre, que é andar, que é voar por sobre a face das águas. Tem o sentido também de estremecer, balançar. O Espírito de Deus ficou fazendo o quê? Ele ficou andando, se colocando dentro, tendo contato, estando sobre, balançando, movendo, E tem o sentido de voejar. A palavra mover tem o sentido de voejar, como insetos ao redor da luz. Você já viu quando tem insetos ao redor da luz, eles ficam rapidamente ali voando,
É esse o sentido da palavra no hebraico, bater as asas, do Isaac, bater as asas emergencialmente, bater as asas rapidamente, com emergência. Então veja que outra coisa que nós podemos então entender pelo contexto é que havia sons. Não está escrito aqui que havia sons, mas os sons já estavam aqui nessa terra caótica. Sons do que? Das águas, som da ação do Espírito, porque se o Espírito anda, se o Espírito choca, se o Espírito paira, se o Espírito estremece, se o Espírito ele voa, né? Ele tem rapidez, é uma rapidez como os insetos ao redor da luz. Isso quer dizer que nós estamos ouvindo sons acontecendo nessa terra caótica, trevas. Devia ser algo assustador, né? Algo medonho. Então veja que vai fazer a primeira menção do Speed Halloween, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nós hoje falamos, a terceira pessoa da Trindade. A primeira referência dele, o que ele está fazendo? Ele está cuidando, ele está trabalhando, ele está movendo, ele está agindo, ele está indo de um lado para o outro. Veja que o que o Espírito de Deus fazia, né? Nessa terra caótica, o Espírito de Deus tem feito até hoje sobre a terra, tentando convencer os homens. Então, o que o Espírito... Olha, a terra, então vamos ler de novo. Eu gosto de fazer assim para ficar bem didático, para não ter dúvidas, né? E a terra era sem forma e vazia. Veja que tem um tempo, porque se Deus tivesse feito a terra sem forma e vazia, e é o processo dele estar fazendo a terra depois, para que o Espírito de Deus estar se movendo sobre a face das águas? Se é no mesmo primeiro dia, se é no mesmo primeiro dia essa terra aqui, qual o sentido do Espírito estar se movendo sobre a face das águas? O Espírito está se movendo sobre a face das águas porque essa terra, ela foi julgada, ela foi destruída, era a terra original, agora é a terra caótica, houve um julgamento sobre ela, e o Espírito de Deus veio para preservar, porque Deus ainda tinha planos sobre essa terra, para cuidar, porque Satanás, quando caiu na terra, foi julgado na terra, e a terra foi julgada juntamente com ele. Satanás estava perambulando por essas regiões, Satanás não estava preso. Então o que veio fazer o Espírito de Deus na terra? Ele veio pairar, ou seja, ele veio cuidar. Veja que são ações de movimento. Isso quer dizer que o Espírito estava se movimentando, protegendo a terra. Vou fazer uma teoria aqui, é apenas uma teoria, mas Satanás possivelmente poderia ter vindo aqui à terra e ter tentado fazer algo ainda com essa terra que estava caótica, ou destruí-la, ou fazer qualquer outra coisa. Mas então vem o Espírito de Deus, só tem esse propósito para o Espírito de Deus vir. E ele então, ele anda, ele corre, ele se movimenta, é como se fosse uma vigilância, como se ele estivesse vigiando, cuidando, impedindo que algum inimigo entrasse, impedindo que algum inimigo viesse e fizesse morada sobre essa terra caótica, ou que viesse destruir o que já estava desorganizado, bagunçado, sem forma e vazia. Portanto, o Espírito de Deus veio para proteger, para impedir qualquer ação, manobra de Satanás. Então veja que o Espírito de Deus se movia sobre a face, de novo a palavra face, sobre o rosto, né? Sobre a superfície das águas. Então, olha só, o nono elemento que nós achamos é águas. E essas águas, os abismos são de profundeza, de profundidade muito grande. Esse abismo e estava cheio de águas. Imagina quanta água não tem. Nós vamos falar disso nos próximos vídeos. Quanto água não existe, o Espírito de Deus estava se movendo sobre a face das águas. Então isso quer dizer que essa terra que estava, né, sem forma, vazia, cheia de trevas, abismo, e o Espírito de Deus se movendo aqui, estava inundada. Essa terra estava completamente inundada, enchentes, dilúvio. Houve um dilúvio, portanto, houve um dilúvio catastrófico, pior do que o de Noé, sobre essa terra aqui, para ela deixar de ser original, para ela se tornar essa terra caótica, foi dado a ela um dilúvio,
porque ela está inundada. Veja que o Espírito de Deus estava sobre a superfície das águas, as águas estavam gigantescamente sobre todas as coisas, e o Espírito de Deus estava sobre as águas, em cima das águas, porque aconteceu esse dilúvio devido ao julgamento. Dilúvio tem a ver com julgamento, olha só, sem forma tem a ver com julgamento, uma coisa sem forma, ela tinha forma, mas aí foi julgada, perdeu a forma. Vazio tem a ver com julgamento, porque tinha vida, Isaías 45:18, né? Tinha nações, e então foi julgada e agora está vazia, sem vida. Trevas, havia luz, mas onde há trevas, escuridão, somente a escuridão há julgamento, né? Hoje as trevas não é julgamento, porque hoje nós temos dia e noite, mas todas as vezes que trevas aparece, só as trevas, e tira a luz do dia, tira a luz, é julgamento. Veja, abismo, julgamento, porque em Noé os abismos se abriram. Então, águas que são dilúvio, né? Águas, enchentes, inundações, são julgamentos. Então essa terra, ela está assim devido ao julgamento de Deus sobre o pecado de Lúcifer, de anjos e de pré-adâmicos.